Fala Fera, essa é a nossa aula sobre som, primeira aula dessa playlist de acústica, beleza? Bom pessoal, as ondas sonoras têm origem mecânica, pois são produzidas por deformações em um meio elástico. Portanto, as ondas sonoras não se propagam no vácuo, primeira coisa que você tem que saber. Mas como que se produz uma onda sonora, tá? Como toda onda, ela é uma perturbação, tá? Que se propaga num determinado meio. Então vamos imaginar que essas bolinhas aqui representam, né, as moléculas de ar. Então, quando você fala, quando você ouve um instrumento, quando você ouve qualquer som, houve uma perturbação nessa região de ar, tá certo? E essa perturbação, ó, ela vai se propagando de molécula para molécula. Lembra que a onda transfere energia, mas não transporta matéria. Então você pode ver que as moléculas, ó, elas ficam vibrando, tá certo? Em torno de um certo ponto, e elas transferem essa energia de molécula para molécula. Então é assim que funciona o som, tá joia? Quando essa diferença de pressão, né, quando essa movimentação de moléculas chegam nas moléculas de ar que estão dentro do seu ouvido, aí você vai vibrar, tá? Um aparelhinho lá, né, um órgão chamado tímpano, e ele vai enviar essa informação para o seu cérebro. E ele vai interpretar como som, tá? A não sei que você tenha... Bom, o som se propagando, ele tem uma determinada frequência. Nem todo som é audível para o ser humano. Nós humanos só ouvimos sons de 20 até 20 mil Hz, tá certo? Bom, pessoal, abaixo de 20 Hz, frequências de som abaixo de 20 Hz são chamadas de infrassons, tá? Não são audíveis para nós, mas são audíveis para outros animais, como por exemplo as baleias, os golfinhos, tá joia? Sons com frequência acima de 20 mil Hz são chamados de ultrassons. Não são audíveis para nós humanos, mas são audíveis para outros animais, como por exemplo o morcego, tá? O som, pessoal, quando se propaga, tá, num determinado meio, ele vai ter diferentes velocidades. A velocidade do som é dada por lambda f, né? Lambda é o comprimento da onda, f é a frequência. E aí, aqui eu tenho uma progressão, né, da maior e menor intensidade da velocidade do som em alguns meios. Nos meios gasosos, como o ar, por exemplo, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Eu falo aproximadamente porque a densidade e a temperatura do meio interferem na velocidade do som, mas é em torno disso. Em meios líquidos, como a água, o som se propaga a aproximadamente 1460 metros por segundo, tá? E em meios sólidos, tá, como a madeira, o som se propaga a cerca de 3.000 metros por segundo. Lembrando que com a variação dos líquidos e a variação dos sólidos, há uma variação no valor da velocidade do som também. O som que se propaga no metal, o som que se propaga, sei lá, no concreto, é diferente do som que se propaga na madeira. Só trouxe isso aqui para mostrar que, a depender de como as moléculas estão agrupadas, de forma gasosa, líquida ou sólida, você tem uma alteração significativa no valor da velocidade do som, beleza? Bom, pessoal, já que estamos falando da velocidade do som, vamos falar sobre a barreira do som, tá? A velocidade do som no ar é de aproximadamente 1.220 km por hora. Como homenagem ao físico e filósofo austríaco Ernst Mach, o primeiro cientista a medir com precisão a velocidade do som no ar, convencionou-se chamar de número de Mach a relação entre a velocidade de um veículo no ar e as ondas sonoras produzidas por ele. Normalmente os aviões desenvolvem uma velocidade menor que Mach 1, né? As velocidades maiores que Mach 1 são ditas supersônicas e maiores que Mach 5, hipersônica. Quando um veículo aéreo, como esse avião que está aqui embaixo, ele se desloca na atmosfera com a velocidade inferior do som, ele comprime o ar ao seu redor, criando ondas de pressão que se propagam no meio, espalhando-se para todos os lados. Entretanto, se esse avião aumentar sua velocidade para Mach 1, isto é, a velocidade igual à de deslocamento das ondas de pressão que produz
ele comprime o ar à sua frente, você vai poder ver nessa imagem. Acompanha as ondas de pressão, ou seja, seu próprio som, com a mesma velocidade de sua propagação. Caso ele mantenha tal velocidade sônica por algum tempo, forma-se à sua frente uma muralha de ar. Todas as ondas formadas continuam no mesmo local em relação a ele. É o fenômeno que se convencionou chamar de barreira do som. Continuando a acelerar, o veículo ultrapassa a velocidade do som, adquirindo velocidades superiores a Mach 1. Então esse avião, esse pontinho à esquerda aqui, ele tem uma velocidade menor do que a do som. O pontinho do meio tem uma velocidade igual à do som, né? Essa é a barreira que ele falou. E o pontinho da direita é um avião, ou um ponto, né? Que se desloca a uma velocidade superior à velocidade do som. Ok? Bom, pessoal, um dos efeitos mais importantes que nós temos do som é a reflexão dele. Isso gera aparelhos chamados de sonares. Tá joia? O golfinho, por exemplo, ele emite sons e recebe esses sons refletidos e consegue identificar objetos como cardumes à sua frente. A mesma coisa é o morcego. Alguns morcegos, né, eles conseguem emitir sons e captar esses sons de volta. Normalmente esses sons não são audíveis ao humano, tá? E aí, de acordo com o som que ele recebe de volta, ele tem ideia, né, dos objetos e da disposição do ambiente à sua frente. É o sonar. E aí o ser humano pegou esse fenômeno, tá certo? E criou o sonar dos navios, tá certo? Por exemplo, esse navio aí, ó, tá fazendo um rastreamento, né, do solo abaixo do oceano, abaixo da água, tá joia? Alguns sonares servem para identificar cardumes, tá joia? E nós temos o ultrassom também, que é aquele exame que nós fazemos com ondas acima de 20.000 Hz, por isso que se chama ultrassom. E aí esse aparelhinho, ele vai receber essa imagem de volta. De que forma? Dessa forma aqui, pessoal. Ó, o som é emitido pelo aparelho e ele mede o tempo de resposta, ou seja, o tempo do som voltar para o aparelhinho. Significa que ele bateu em algum obstáculo e voltou. E de acordo com o tempo, ele vai formando essa imagem aqui no computador, tá joia? Que é justamente essa imagenzinha que está sendo formada aqui. Os pontinhos mais claros chegaram num determinado tempo, os pontinhos mais escuros chegam num tempo diferente, os intermediários também. Então assim é que se forma um som a partir do ultrassom, beleza? O som, ele reflete, ele bate na superfície e volta para a máquina, e a máquina vai medir o intervalo de tempo que isso aconteceu e formar a imagem de acordo com isso, beleza? Então, vamos fazer um probleminha aqui, ó. Um avião a jato passa sobre um observador em voo horizontal. Esse é o observador, esse é o avião. Quando ele está exatamente na vertical que passa pelo observador, o som parece vir de um ponto atrás do avião. Por quê? Porque a distância que o som vai percorrer é maior do que a distância que o avião percorre, que a luz percorre, né? Então, o som chega depois da luz. A direção entre essa reta, né, que passa pelo avião, e a reta de onde veio o som é inclinada de 30 graus com relação à vertical. Eu quero que você calcule a velocidade do avião, sendo a velocidade do som 340 metros por segundo. Ora, a inclinação é de 30 graus e a velocidade do som é de 340 metros por segundo. E eu quero que você calcule a velocidade do avião. Pois bem, o avião se desloca numa velocidade horizontal. O som, já que ele veio de um ponto atrás, se desloca numa direção diagonal. E essa direção diagonal forma 30 graus em relação à vertical. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, eu vou usar o teorema Então, eu vou usar o seno, né, a equação do seno, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é a velocidade do avião, ó, oposto ao ângulo, e a hipotenusa, que fica em frente ao ângulo reto, é a velocidade do som. O seno de 30 é 0,5, velocidade do avião eu quero, velocidade do som é 340, velocidade do avião é meio vezes 340, que vai dar 170 metros por segundo, beleza? Bom, pessoal, só um probleminha para a gente falar um pouquinho sobre velocidade do som, né? Essa foi a nossa primeira aula de acústica. Sugiro que você assista a playlist completa, tá? A indicação aqui em cima. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua turma toda, beleza? Aquele abraço.